Ei pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo da série e eles viveram felizes para sempre, mesmo com a chegada dos filhos. E o tema de hoje é Descubra o segredo da intimidade. Vamos lá? No casamento saudável há um senso profundo de vínculo, amor, apreço, respeito, que se chama intimidade. Ah, intimidade. Nós a tínhamos quando nos casamos, ou pelo menos achávamos que tínhamos. Ai, a época do namoro, passávamos horas conversando. Respeitávamos a ideia um do outro. Havia uma sensação de abertura entre nós dois. Sentíamos como se pertencêssemos um ao outro, sabe? Como se fôssemos feitos um para o outro. Revelávamos os nossos segredos mais profundos. E realmente nós acreditávamos que nos amaríamos para sempre, independente do que viesse a acontecer. Você se lembra das promessas que você fez naquele tempo? Nada do que possa me dizer me impedirá de amar você. Eu vou a qualquer lugar com você. Enquanto eu viver, quero que for melhor para você. Foi a crença de que vocês tinham um relacionamento íntimo completamente diferente de qualquer outro relacionamento que ficou para trás, que fez com que assumissem o compromisso de se casarem. Infelizmente, esse sabor de intimidade não dura muito para um número considerável de casais. Alguns começam a evaporar antes mesmo da chegada do primeiro filho. Outros desaparecem completamente quando o primeiro filho chega. Eu não sei o que aconteceu. Eu achava que estávamos indo muito bem no casamento até que o bebê nasceu. A partir daí, tudo começou a ir por água abaixo. Antes da criança chegar, ela era amorosa, envolvente, carinhosa, mas depois que o nosso filho chegou, ela se tornou exigente e crítica demais. Antes do nascimento do bebê, ele era tão atencioso, eu era o centro da vida dele. Mas depois do bebê, foi como se eu não fizesse a menor diferença. Eu tentei perder peso rapidamente, eu queria voltar logo para minha melhor forma, mas nada parecia adiantar. Eu era menos importante que todas as outras coisas. Ambos se sentiam mal amados, desprezados e distanciados. Vivem atormentados por um medo que não ousam revelar. Não deveríamos ter nos casado. Não amamos um ao outro de verdade. Eles anseiam por aquilo que pensavam que teriam assim que se casassem, uma intimidade profunda e um relacionamento de apoio mútuo. O que muitos casais não compreendem é que o amor precisa ser cultivado diariamente. Alguns pensam que a intimidade você conquistou uma vez, você jamais vai perdê-la. E esse pensamento está completamente errado. É provável que você esteja entre milhares que gostariam de ter uma vida conjugal melhor. E eu te garanto que esse sonho pode se tornar realidade. A chegada dos filhos pode ter provocado uma redução na intimidade conjugal, mas a presença deles não precisa te impedir de ter um relacionamento íntimo no casamento. Talvez você já tenha visto uma casa completamente destruída pelo fogo, pelo vento ou por uma enchente. Onde havia uma construção, agora só se vê ruínas. O primeiro passo para a reconstrução da casa é retirar os escombros. É provável que os fundamentos da casa ainda estejam lá, mas é impossível reconstruí-la se ainda houver ruínas. Se em seu casamento os ventos sopraram fortes, as enchentes levaram quase tudo e o nível de intimidade diminuiu consideravelmente com o passar dos anos, ainda é possível que os fundamentos estejam lá. Então está na hora de retirar esses escombros. Mas como é que se faz isso? Você começa reconhecendo que faz parte do problema. Em geral, é muito mais fácil ver com clareza os erros do cônjuge do que as nossas próprias falhas. São 3 elementos em geral que acabam com o relacionamento íntimo. Primeiro, o uso de palavras rudes, críticas e de condenação. Segundo, atitudes que magoam. E o terceiro, a negligência. Esses 3 destrói o nosso senso de vínculo, de amor, de apreço e de respeito. Outra parte do processo da remoção dos escombros é a confissão dos seus erros ao seu cônjuge e, consequentemente, pedido de perdão. Você estaria disposto a dizer para o seu cônjuge algo assim? Eu sei que as minhas atitudes magoaram você profundamente, as minhas palavras têm sido rudes e injustas, eu tenho negligenciado você. E ao fazer isso, eu comprometi tudo aquilo que eu mais desejo na vida, ter um relacionamento íntimo com você. Eu não posso desfazer o que eu fiz, mas se você me perdoar, eu gostaria de mostrar que o meu amor ainda é o mesmo, assim como o meu respeito e apreço por você. Eu sei que ambos sofremos pressões dos filhos, do emprego, de tantas outras responsabilidades que estão sobre nós, mas eu acredito que juntos podemos fortalecer o nosso casamento e é isso que eu quero.
Quando você faz algo assim, você está dando o primeiro passo para a reconstrução da intimidade do teu casamento. Preciso alertá-lo que talvez o teu cônjuge não está ainda disposto a agir com reciprocidade a esse processo de reconstrução da intimidade. Mas mesmo assim, não desista, continue persistente que no final tudo vai dar certo. Pronto, tirou os escombros? Agora o segundo passo, reafirmar o seu compromisso. Talvez você tenha se esquecido as palavras: eu prometo amar, honrar e cuidar de você, na saúde e na doença, na necessidade e na fartura. enquanto É viver. possível que no dia do seu casamento você estava tão feliz, tão eufórico, que você esqueceu de refletir um pouquinho nessas palavras. Mas elas são muito fortes e têm um significado muito profundo. E você precisa reafirmar esse compromisso para que você resgate essa intimidade no teu casamento. Então reafirma o seu compromisso, conversem vocês dois, declarem novamente aquelas coisas que declararam no casamento, só que passem a vivê-las agora. E a terceira coisa, faça o seu cônjuge se sentir amado. Descubra o que faz com que ele ou ela se sintam amados e comece a colocar isso em prática. Agora que você reconheceu os seus erros e pediu perdão, reafirmou o seu compromisso verbalmente, agora está na hora de fazer uma pergunta para o teu cônjuge. Como você sabe, estou tentando me tornar o marido que você merece. Desta forma, o que poderei fazer para ajudar você essa noite? Seja qual for a sugestão do teu cônjuge, coloque em prática e anote no caderninho, mas anota mesmo, isso é muito importante, porque com o passar do tempo você vai acabar esquecendo isso. Então não esquece de anotar, tá bom? Ela gosta quando dobro as toalhas. Ele gosta quando lhe faço massagem nas costas. Você deve repetir essa pergunta todos os dias. Você aprenderá como amar e como demonstrar apreço pelo seu cônjuge. À medida que o tempo passar, você deve fazer outros tipos de perguntas relacionadas a outros âmbitos sociais. Por exemplo, enquanto estiver dirigindo a caminho da igreja, você deve dizer: Há muito tempo frequentamos essa igreja, mas eu gostaria de saber o que posso fazer para dar mais significado às coisas para você. Faça isso e em seguida anote no caderno. Ele gosta que me sinto ao lado dele na igreja, ao invés de cantar no coral. Ela gosta que a deixe conversar com as amigas no culto, ao invés de puxar o braço dela e dizer que está na hora de irmos embora. A disposição em se doar, se sacrificar, gera maior intimidade no casamento. Assim que o clima entre vocês dois começar a melhorar, você deve fazer a seguinte pergunta: O que eu poderia fazer para ser uma esposa melhor para você? Com essa pergunta, você estará ampliando o escopo de sugestões. No entanto, nem todos reagirão de maneira positiva. A pergunta O que posso fazer para ajudar você essa noite? o cônjuge pode responder. Se eu tenho que dizer a você o que fazer, quer dizer que isso não tem a menor importância para mim. Ou talvez a resposta seja Eu não quero a sua ajuda, eu quero que você saia da minha frente. qualquer uma dessas respostas ou outras respostas parecidas talvez indiquem que o teu esposo ou tua esposa ainda está magoado, ainda está muito chateado com a falta ou diminuição da intimidade conjugal. O fato do teu cônjuge ter perdido completamente a esperança não quer dizer que você deve abandoná-lo. A outra abordagem para descobrir o que faz com que o seu cônjuge se sinta amado e querido. Ela se chama avaliação das críticas. Olhe para trás, para os anos de convivência e pergunte-se: Qual foi a reclamação recorrente do meu marido ao longo do tempo? Do que ela tem se queixado por todos esses anos? é provável que na época essas críticas talvez tenham causado algum tipo de revolta, ressentimento, mágoa, mas na verdade você estava recebendo informações extremamente valiosas. O seu cônjuge estava te dizendo indiretamente o que o faz se sentir amado e querido. Nos primeiros anos de relação conjugal, a maioria dos cônjuges demonstra amor um pelo outro, mas o problema é que eles não fazem de forma que o outro compreenda. Normalmente, fazemos o que os nossos pais faziam uns pelos outros, ou o que gostaríamos que o nosso cônjuge fizesse por nós. Um jovem casado, durante 6 meses, levava uma dúzia de rosas para a esposa na data que haviam se casado, porque o seu pai fazia assim com a sua mãe. A esposa desse rapaz levou 6 meses para tomar coragem para falar para ele que ela não gostava tanto de receber essas rosas todo mês e que ela tinha até um pouco de alergia às flores. O rapaz ficou arrasado ao descobrir que algo tão importante para sua mãe não significava quase nada para sua esposa. Uma jovem esposa levou o café da manhã para o esposo na cama durante os primeiros sábados do primeiro mês de casada e mais tarde ela descobriu que ele preferia tomar café na mesa. A sinceridade não basta, precisamos fazer perguntas para descobrir o que de fato é importante para o nosso cônjuge. O que serve para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra. À medida que o clima emocional entre vocês melhora e se desenvolve, é possível que queiram perguntar um ao outro: O que podemos fazer
para o nosso casamento ficar ainda melhor. Se você descobrir que uma viagem de fim de semana pode significar muito para o seu marido, arrume um lugar na agenda e dinheiro para fazer essa viagem. Se você descobrir que um jantar romântico uma vez por semana faz com que sua esposa se sinta mais ligada a você, arrume uma babá, deixe os filhos com os avós, um casal que tenha filhos na mesma idade para cuidar deles por um tempo, se vira, mas coloque isso em prática. Se descobrir que sentar para conversar com o seu cônjuge faz com que ele se sinta amado e querido, faça dessa prática diária algo tão importante quanto ir para o trabalho todos os dias. São as coisas simples e muitas vezes pequenas que determinam o fracasso ou o sucesso do nosso casamento. O cônjuge sábio descobrirá o que faz com que o outro se sinta amado, querido, feliz e fará de tudo o que for necessário para colocar isso em prática. A intimidade conjugal só vai crescer e os filhos também serão beneficiados com tudo isso, pois crescerão em um lar em que papai e mamãe se amam e se ajudam. Quer presente melhor que esse para as crianças e para a sua família? Eu desafio você a colocar em prática toda essa série de vídeos que foi gravadas e realmente viver feliz para sempre, mesmo com a chegada dos filhos. Um grande beijo e até a próxima!